Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 24 de abril de 2024, uma quarta-feira. São 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. A todos vocês que entraram ou estão já presentes nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Kawai, o Adilson Druzian acabou de entrar, bem-vindo, meu amigo, prazer tê-los conosco. Nós vamos iniciar hoje os nossos estudos pelo livro 4, capítulo 1, Pelas e Gozos Terrenos. O subitem é de número 2, Perdas de Entes Queridos. Eu tomei a liberdade, com a permissão dos companheiros, de retornar na questão de número 934, para concatenar aí as ideias, para formar uma sequência de ideias lógicas, para auxiliar no entendimento das questões. A questão de número 934, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo, quanto é ela irreparável e independente das nossas vontades? Ou eu coloquei no plural e está aqui no singular, da nossa vontade, desculpa. A resposta dos espíritos superiores à pergunta de Kardec é a seguinte: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação. Então pode estar nas duas condições. Como prova, se a pessoa tiver um conhecimento maior e uma fé mais profunda no Criador e for aceitar, tiver uma aceitação maior, então passa a ser uma prova somente. E acaba se tornando uma expiação se a pessoa se revoltar, se não aceitar e se tomar medidas drásticas a esse respeito. E muita gente faz isso, lamentavelmente, no nosso mundo. Há um desconhecimento muito grande das leis naturais e de como o Criador age na nossa vida, como essas leis agem na nossa vida, e se considera a morte como o final de tudo. E as pessoas simplesmente não aceitam perder, consideram a morte como uma perda definitiva de um ente querido, coisa que nós sabemos que não é verdadeiro. As pessoas não morrem, acaba apenas o corpo físico, apenas este desaparece. O espírito permanece. Pois não, Alexandre? Aliás, uma das palavras, acho que mais mal empregadas pelo desconhecimento é a palavra perda. A perda, Sem dúvida. Não há perda, não existe perda. Sem dúvida. Então é muito mal empregado pelo desconhecimento, Luiz? É interessante observar, não sei se vocês já observaram. Boa noite, Celso. O Celso acabou de entrar, está conosco. Boa noite, Celso. Prazer, viu, meu irmão? Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Celso. Sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. Eu não sei se vocês já observaram, em filmes norte-americanos ou de língua inglesa e tal, que eles usam outros termos para se referirem à morte. É muito interessante isso. Eles não falam que acabou, é o fim de tudo. E aqui no Brasil, algumas pessoas também se utilizam de outros termos, que não esse termo do desaparecimento definitivo de uma pessoa. E é assim que tem que ser. À medida em que o homem vai progredindo em inteligência e, sobretudo, em moralidade, esses termos vão se alterando mesmo. O homem vai se conscientizando dessa realidade da vida perene, da vida eterna, da imortalidade do espírito. E é isso que tem que acontecer. Isso é fatal. Não tem como as pessoas se furtarem a isso. Porque isso é um progresso constante, contínuo, e à medida que a inteligência, o progresso intelectual e o progresso moral vai acontecendo, as pessoas vão se conscientizando nisso. Até que vai chegar o momento em que o mundo
de uma forma geral, vão admitir e adotar essas ideias como uma coisa natural, como aconteceu com outras ideias que o mundo não admitia. Por exemplo, a igreja falava que o centro do universo era a Terra. Teve gente que morreu por causa disso. E disse que não era não, olha, o centro do universo não era a Terra não. E teve gente que ou desdisse aquilo que falou, né, ou morreu por conta disso, que a igreja mandou matar. E muitas outras coisas que a gente sabe que aconteceu em nome da religião, não é, que a igreja sempre, a igreja católica e outras religiões sempre brigaram muito com a ciência, e a ciência não admitia os absurdos pregados pela religião, e a religião não admitia a ciência porque não podia abrir mão dos seus dogmas, né? A gente sabe que isso é histórico, né? É o que não acontece com a doutrina espírita. A doutrina espírita se baseia em ciência, é fruto de pesquisa, não é? E quem trouxe esse conhecimento não foi o homem, diferentemente das outras religiões, que sempre foram fundadas por homens, inclusive o chamado cristianismo, não é? Que foi trazido por Jesus de Nazaré na sua época, não é? O espiritismo ele sai fora desse método, ele sai fora vamos dizer assim, desta maneira corriqueira de trazer ao homem as informações, de divulgar essas informações, as leis de Deus. Não estou dizendo que os outros erraram, não. Todos eles têm o seu mérito, todos eles são dignos de serem estudados e aprendidos, porque há muita coisa boa nas outras religiões também. Não é? Todas elas têm e deveriam ter o propósito de melhorar o homem. Não é? Mas o Espiritismo... Oi, Marlene. Marlene Branco está conosco. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? É um prazer tê-la conosco. E todas elas têm ou deveriam ter o objetivo de esclarecer o homem. Mas o Espiritismo ele não parte de um homem. Não é? Kardec ele é o codificador da doutrina, é aquele que organiza a doutrina. Então, quem traz esse conhecimento são os espíritos que revelaram a Kardec essas verdades. Né? Tanto espíritos superiores, como espíritos não tão superiores assim, de média evolução, e até aqueles que são considerados imperfeitos, os inferiores. Né? Porque eles trazem do mundo espiritual informações que nós não conseguiríamos se não fosse isso. A mesma coisa que nós chegamos num bairro sórdido de uma cidade e nos reportarmos a um morador de uma casa simples, de uma casa humilde, e perguntar para ele a respeito daquele lugar. Ele vai nos dar informação ou informações que o rico, o bastardo, não conseguiria dar. Porque o bastardo não mora ali, o rico não mora ali. O rico mora em outra região, uma região diferente, com situações diferentes, com hábitos diferentes, com um modo de viver diferente. Não é? E o pobre, aquele que mora naquele bairro sórdido, naquele bairro afastado, na periferia, ele vai lhe dar informações do local, informações precisas. Isso acontece também, acontece também com a doutrina espírita. Né? Ao tempo de Kardec, ele entrevista todo tipo de espírito, e isso é muito perceptível no livro O Céu e o Inferno, ou As Leis Divinas segundo a Doutrina dos Espíritos. Esse livro tem 2 títulos. Né? Ali se percebe muito isso, porque Kardec entrevista todo tipo de espírito e pergunta como esses espíritos estão em estado de erraticidade, qual a situação deles em estado de erraticidade. E ali se comunica todo tipo de espírito, desde o mais sórdido, do mais inferior, do mais imperfeito, ao mais elevado. E cada um revela a sua situação em estado de erraticidade. É muito interessante isso, né? É bastante interessante, porque a gente tem a revelação do conjunto, de como é o universo, o mundo dos espíritos. Quando Kardec fala em mundo dos espíritos, é o mundo dos espíritos mesmo. É um mundo diferente do nosso. Né? Completamente diferente, não tem nada a ver com o mundo dos encarnados. Né? Aliás, o nosso mundo é uma perfeita ilusão. Né? O homem aqui tem a ilusão de que vive. Né? Mas nós absolutamente vivemos. Né? Nós temos uma vida muito limitada aqui neste mundo, tanto que todos os espíritos, com conhecimento ou não da doutrina espírita, desejam a liberdade do corpo físico, ou seja, a morte. Sair do corpo físico, se libertar do corpo físico. Né? Mas eles continuam respondendo. Eu vi que o Celso abriu o microfone. Eu vi, Celso, se você desejar falar alguma coisa, é só falar, viu?
Quando eu entrei, pois não. O Alexandre estava falando na inexistência de perdas. Sim. Eu não sei se é dentro se eu estarei dentro do contexto, mas pessoalmente eu não acredito em perdas. Eu acho que perdas não existem. Perdas de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque eu parto do princípio que absolutamente nada nos pertence, né? Nada, né? Nem o corpo que nós usamos nos pertence. Então, vou perder o quê? Se eu não tenho nada, o que eu posso perder? Não, chega a ser um contrassenso isso. Né? É uma ilogicidade quando se fala em perda. Eu perdi meu filho. Como perdeu o filho? Filho é teu. Filho é de Deus, filho do universo. Né? Se fosse teu, tu levaria ele junto quando tu partisse daqui. Né? Perdi a minha empresa. Mas quando tu partiu daqui, tu levaria a tua empresa? Exatamente isso. Era exatamente esse ponto que a gente colocava, Celso, de que não existe perda. Né? Era o ponto que o Luiz até começou a ler aqui no texto. Na verdade é o título, aqui é o subtítulo, né? A perdas dos entes queridos. Não existe perda, é o que você falou, eu assino embaixo. Né? É exatamente isso. É isso mesmo. Não há perda de nada. Né? Mas nós vivemos uma situação de materialidade. Não é? O homem é muito materialista. Então, como materialista que só entende aquilo que pega, sente ou consegue medir. Que matéria é isso? Matéria é tudo aquilo que você pega, sente e consegue medir, pesar, etc. Né? Como nós somos, quando eu falo nós, eu estou me referindo à humanidade, somos muito materialistas, nós nos atemos e nos limitamos a isso. Por isso que se usa esse termo, e Kardec usou esse termo muito apropriadamente, quando ele trata do assunto. E a própria visão, né? E a própria visão, né? Exatamente, ele está se referindo, ele está se dirigindo aos materialistas e aos descrentes, não é? Há outros filósofos, por exemplo, Khalil Gibran Khalil, não sei se vocês conhecem, excelente filósofo, extraordinário. Ele tem uma passagem que ele escreve, o nome dela é Teus Filhos. Não sei se vocês já conhecem, se não conhecem, põe lá no professor Google, Teus Filhos, Khalil Gibran Khalil. E ele fala exatamente isso, teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhas da vida, ansiosos de si mesmo. Eu guardei somente essa passagem, mas é muito grande, é muito extensa essa passagem dele, e tem muitas coisas escritas muito boas, excelentes, não é? E não era espírita. Não é? E ele está se referindo única e exclusivamente à vida material. O espiritismo vai além. Não é? Ele se refere à vida da imortalidade do espírito. Não é? Então, YJW, deve ser uma moça, me parece aqui pela foto, aqui no Kawaii, ela me pergunta qual é o seu nome. Meu nome é Luiz Herrera. É um prazer tê-la conosco. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aí conosco, viu? Muito obrigado. Os espíritos superiores estão afirmando que esta lei é para todos. Porque embora nós, espíritas, com conhecimento de doutrina espírita, não consideremos a passagem de um ser amado por nós para o mundo dos espíritos como uma perda, a maioria entende assim. Então, por que é uma lei para todos? Porque é preciso perder para entender. Tudo aquilo que a gente perde, a gente valoriza. Perder um ente querido, que é um sofrimento legítimo, viu? Ninguém está tirando aqui a legitimidade deste sofrimento. É muito legítimo isso. A gente sente isso. Eu, quando meu pai desencarnou, em 1999, faltavam alguns dias para completar 70 anos, eu senti no meu coração. Não senti como uma perda, mas senti no meu coração a ausência daquele ente querido. Né? Então, é natural, este sentimento é legítimo. Pois não, Celso? Então,
apenas para complementar, tentando referir com rapidez um caso bem conhecido, talvez vocês conheçam. Quem conta isso seguidamente é o Haroldo Dutra Dias. É um caso envolvendo o Chico Xavier. Uma ocasião, numa das reuniões lá na casa do Chico Xavier, entrou um cidadão lá, que era assíduo frequentador da casa, amigo, né, do Chico Xavier, e o senhor chegou lá num estado deplorável, né, de depressão, o cara muito triste, meio choroso, né, o cara assim estava arrasado. E esse cidadão, ele era uma das pessoas proeminentes da cidade, pois ele tinha uma empresa de contabilidade, uma grande empresa de contabilidade, né, e fazia contabilidade de todas as empresas ali da região. Era um cara praticamente rico, esse contador. E com clientes. Bom, ele entrou meio choroso lá, aí o Chico estava lá sentado, ficou olhando ele entrar, né? E aí o Chico viu ele naquele estado de caído, né? Foi lá, deu um abraço nele, né? Um abraço carinhoso nesse amigo dele, e disse assim para um amigo: essas foram as palavras, teriam sido as palavras do Chico: como é bom devolver, não é, meu filho? Essas foram as palavras do Chico. Mas o que tinha acontecido? Naquela noite, entraram, né, arrombaram lá no escritório do cara, do contador esse, e roubaram absolutamente tudo o que tinha de valor. Tudo, máquinas, tudo. Né? E aquilo que não puderam roubar, levar, quebraram, estragaram e até tocaram fogo, né, na documentação que havia lá, a documentação dos clientes dele. Né? Destruíram completamente o escritório do cara. Só sobraram as paredes, nada mais. Móveis quebrados, tudo completamente destruído. Né? E o cara é já um homem velho, né, um homem já maduro, e tem problemas seríssimos, né, para recomeçar a vida. Né? Mas aí vem o Chico e diz a ele, antes de ele contar a história para o Chico já sabia, imagina que pela mediunidade, deu aquele abraço e disse a ele: como é bom poder devolver. E essa é a história. É uma maneira de abordar, né? E é isso mesmo, é o que acontece com todos nós. Ou no mesmo grau que aconteceu com essa pessoa que está citando, ou em graus menores. Porque nós perdemos sempre alguma coisa todos os dias. Né? Todos os dias a gente sempre perde alguma coisa. Por exemplo, a vida. Né? Nós estamos morrendo um pouco a cada dia. As pessoas não se dão conta disso. Né? As pessoas, elas vivem, existem, sem viver. E acabam morrendo sem ter existido. Essa é a realidade. A realidade é essa. Né? Nós estamos morrendo um pouco a cada dia. Nós estamos nos aproximando da morte. Nos aproximando da perda do corpo físico. E as pessoas precisam se dar conta disso. As pessoas se dão conta do carro que quer comprar, da casa que quer comprar, da roupa que quer comprar, dos bens materiais que querem adquirir, e não atentam para o mais importante, que é a sua própria alma. Jesus falou isso para o moço que estava seguindo ele, e ele falou: eu estou disposto a segui-lo. Ele falou: você quer me seguir mesmo? Vai vendo tudo que você tem. Senhor, peraí, pô, isso não, né? Isso não. Então Jesus não estava dizendo para ele se desfazer de tudo. Não era esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus era dizer para ele: se desapegue daquilo que você tem. Né? Então ele perguntou para o rapaz: de que adianta você ganhar o mundo e perder tua alma? E aí é isso que nós, na sua maioria, a humanidade na sua maioria faz. Lamentavelmente, né? Não se atém àquilo que é mais importante, que são as coisas espirituais, os bens espirituais que nós precisamos adquirir de uma maneira ou de outra. Né? Eles seguem respondendo a Kardec: mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes. Quando o
os espíritos respondem isso, a maioria atribui essa comunicação à mediunidade. Nós não nos comunicamos com os nossos entes queridos só e unicamente pela mediunidade. Pelo contrário, nos comunicamos muito mais durante o sono do corpo físico do que pela mediunidade. A mediunidade pouco importa, a mediunidade é apenas um meio de comunicação. Olha, há muito pouco tempo atrás, no meu tempo de criança, e não é tanto tempo assim, 60 anos, 65 anos, que eu me dei por gente, a gente ouvia e se informava através do rádio. E eu estou falando do rádio. Papai disse para minha avó, Isabel Herrera Dias, era o nome dela: mãe, existe um rádio, isso foi mais ou menos 1959, 58, por aí. Existe um rádio, mãe, que além da voz, a gente vê a imagem da pessoa. Ela falou: isso não existe, isso não vai existir nunca. E hoje, nós estamos deixando tudo isso de lado e falando mundialmente através de um aparelhinho chamado celular ou computador. Para o mundo, nós estamos fazendo isso. Sem a utilização do rádio, sem a utilização da televisão, que hoje é muito pouco usado. Poucas pessoas se informam através desses meios de comunicação. A mediunidade é também um meio de comunicação, apenas isso. Olha, nós vemos espíritos diariamente, as pessoas não se dão conta disso. Vocês já ouviram falar em agênere? Se vocês não viram, procure lá no livro dos médiuns o que é um agênere. Um agênere é um espírito que se materializa por pouco tempo, é verdade, não é muito, não é por muito tempo, né? E se mostra para todo mundo, como se fosse um encarnado. A diferença dele para um encarnado é que os olhos dele parecem olho de peixe, sem vida. Essa é a diferença. O resto é tudo igual. A gente vê sombra, parece que deu a impressão que passou uma pessoa ali, a gente vê sombra. São evidência fortuita. Kardec trata disso no livro dos médiuns também. Então, nós nos comunicamos, nós estamos no meio deles, não é eles que estão no nosso meio. Nós nos comunicamos com os espíritos dioturnamente, diariamente e principalmente ao longo do sono e dos sonhos. O nosso corpinho fica lá na cama, deitado, descansando, recuperando as energias gastas ao longo do dia, e o nosso espírito vai ter com quem ele tem interesse, inclusive com os nossos entes queridos, né? Então, e o pensamento, né, Luiz? Sim, o pensamento ele é força criadora, né? O homem ainda não se deu conta disso. Existe um livro chamado, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele todo, existe na internet gratuitamente, vocês podem baixar. Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Anotem aí, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Esse livro foi escrito por uma norte-americana que esteve na Rússia, naquele tempo União Soviética, testemunhando experiências feitas pelos soviéticos com relação a várias experiências, né? Mas uma delas era com relação à transmissão do pensamento. E o objetivo deles era usar isso militarmente. No campo de batalha, vocês imaginem, transmitir de pensamento para pensamento sem interferência nenhuma. Então eles não seriam identificados essas mensagens. Esse era o propósito deles. Leiam esse livro, porque é altamente instrutivo, mostrando, inclusive a fotografia Kirlian, ela foi criada, na realidade, por um brasileiro, né? E depois o Kirlian, que era um russo, ele acabou desenvolvendo acabou passando por pai da criança, mas na realidade quem criou efetivamente foi um brasileiro. E o Kirlian desenvolveu essa fotografia que, segundo alguns que não têm conhecimento, não têm espírito, diz que é a fotografia da alma, mas na realidade não é não. O que ela fotografa é o nosso perispírito. O perispírito é matéria. O espírito eu vou usar uma palavra que eu vou criar um neologismo, infotografável. Não existe isso no dicionário, mas ele não é possível de ser fotografado, porque ele não é matéria. O espírito não é matéria, é alguma coisa, mas não é matéria, ele é imaterial, ou melhor chamando, incorpóreo. Esse é o termo que Kardec usa. Não é?
Então, a mediunidade é apenas um dos meios, e não muito eficiente. Não é? Nós nos comunicamos através de muitos meios de comunicação. Por exemplo, papai veio me avisar antes de desencarnar. Eu já era espírita há muito tempo e não me toquei. Mas não era para mim, vamos dizer assim, perceber exatamente o que estava acontecendo. Eu estava aqui no corredor da minha casa, uma sobrinha no início do corredor. Ela disse, o vô está aí. E aí ela demonstrava medo no sonho. Eu falei, cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu quero ver ele. Eu olhava para o alto assim para tentar ver, da mesma forma que ela estava vendo, e não consegui ver. E foi mais ou menos uns 10 dias antes dele desencarnar. O papai veio me avisar. Isso acontece, são acontecimentos, o que eu estou citando como experiência pessoal, é um acontecimento corriqueiro. Os espíritos, eles se apressam em avisar aqueles que eles amam. Isto vale para qualquer espírito que nós amamos ou que tem relação conosco. Pode não ser nem parente, pode ser vizinho, amigo, conhecido, etc. Não é? Então, eles dizem aqui, mas é uma consolação poderes comunicarmos com os vossos amigos, pelos meios de que dispondes, e um dos meios é o nosso sonho, o sono e o sonho. Enquanto esperais, atente para isso, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos. Esses meios diretos de comunicação existem, por exemplo, em mundos superiores, em mundos mais desenvolvidos, em que a relação espírito encarnado é direta, não precisa de médium, porque eles têm a inteligência e a moralidade mais desenvolvida, e o corpo é muito mais sutil que o nosso. O nosso é pesado, é grosseiro, né? E o perispírito, consequentemente, muito mais sutil que o nosso. É muito interessante quando ele faz essa afirmação, enquanto esperais o aparecimento de outros meios e mais acessíveis aos vossos sentidos. Exatamente disso que ele está falando. Chegará um dia, que nós vamos precisar de médium falante, médium vidente, médium audiente, médium coisa nenhuma. Nós vamos nos comunicar diretamente com os nossos queridos desencarnados. Ou não tão queridos assim, né? Mas com os desencarnados de uma forma geral. Questão de número 935. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Profanar é ir contra alguma coisa sagrada, contra alguma coisa que a religião não permite. Então, eles respondem o seguinte: não pode haver profanação quando há recolhimento, e quando a evocação é feita com respeito e decoro. Olha, aqui nós temos que fazer um parênteses dizendo o seguinte: a evocação é recomendada pelos espíritos superiores e por Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Ele recomenda a evocação. Há muita gente aí que se diz espírita e no meio espírita, dizendo que nós não devemos fazer evocação, inclusive falando isso em congresso espírita, né, em coisa, sabe, o pessoal que se diz espírita, mas não é espírita. Porque se está contra as orientações dos espíritos superiores, não pode ser espiritismo. Se pode chamar de qualquer coisa, menos espiritismo. Né? Pois não, Celso? O Celso levantou a mão. Fui eu. Ah, foi você? Não, fui eu. Eu vou no... Agora o Celso levantou também. Certo. Eu vou justamente no contrário, eu vou no contrário a essa afirmativa do meio espírita, né? E eu digo o seguinte: a evocação, ela é um bem necessário. É simples. A evocação é um bem necessário. Doa quem doer essa afirmação, e só os espíritas de verdade sabem o que eu estou falando. É isso mesmo. Pois não, Celso? Celso queria falar alguma coisa? Ou apertou o botãozinho aí de enganar? Estava computado ali, mas eu tinha me esquecido. Pois não. Desculpa. Pois não. Eu queria, dentro desse parênteses aqui da evocação, orientada pelos espíritos superiores, dizer o seguinte:
não é necessário articular palavra para evocar um espírito. Atentem para isso. Não é necessário articular palavra para nós evocarmos um espírito encarnado ou desencarnado. Já aconteceu com vocês? Isso é uma pergunta para todos os que estão aí conosco estudando o Livro dos Espíritos. O Sidney Brito está conosco e a Dercy Barrios está conosco. Bem-vindo, meus irmãos. É um prazer tê-los conosco. Já aconteceu com vocês de receber um telefonema de alguém e falar: eu estava pensando em você agora mesmo? Ou então alguém tocar a campainha da nossa casa e falar: poxa, mas peraí, pô. Não pode ser, eu acabei de pensar em vocês. Isto é o pensamento vindo antes do corpo físico. O sujeito pensa: vou ligar para aquele meu querido, para aquela minha querida, e o pensamento chega antes do ato. Isso é uma vocação. E nós fazemos isso com os espíritos, por exemplo, através da prece. A prece é uma maneira de evocar, de nos dirigirmos aos queridos amados, ou não tão amados assim, aqueles que estão sofrendo, por exemplo, e evocar esses espíritos. Os espíritos estão no nosso meio. Como é que os espíritos se comunicam? Como nós? Com a linguagem articulada? Com as palavras? Absolutamente, pelo pensamento. E nós também, como espíritos, embora encarnados, nos comunicamos também pelo pensamento, embora as pessoas não se deem conta desta realidade. Mas é muito comum o pensamento dos encarnados para um outro encarnado chegar antes do ato em si. Mas se as pessoas rememorarem que isso é um fato corriqueiríssimo, no superlativo, muito corriqueiro, né? E eles continuam respondendo o seguinte: o que prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer. Sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Aí sim, aí é uma profanação. Aí é um abuso que muitas pessoas fazem e se utilizam dos espíritos, ou procuram se utilizar dos espíritos de maneira escusa, de maneira equivocada, de maneira errada. Mas não pensem essas pessoas que isso vai ficar impune. Isso tem consequências. E consequências sérias. Seríssimas. Não se faz isso levianamente, sem a devida contrapartida. Né? Kardec comenta, ou faz, na minha opinião, as pessoas falam comentário de Kardec. A pessoa coloca lá na internet, comentário de Kardec. Na minha opinião, isso é um acréscimo de explicação. Essa é a opinião do Luiz Herrera, né? Com a devida vênia dos companheiros espíritos. Acrescenta a Kardec a seguinte explicação: a possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação, que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós. Quando nós pensamos muito num desencarnado, esteja ele onde estiver, suponhamos que eles estão lá no planeta XLY, estudando alguma ciência para reencarnar, voltar a reencarnar no nosso mundo, para colocar em prática essa ciência. Isso é possível? Plenamente possível. Basta estudar a doutrina espírita que vocês vão conhecer essa realidade. É assim que os espíritos fazem. Está lá na Gênese, se eu não me engano, no capítulo 25, item 5. Se não me falha a memória. O espírito, ele faz uma programação de reencarnação. E entre essa programação está o estudo de ciências, de adquirir novos conhecimentos para poder reencarnar. E normalmente o espírito que reencarna aqui na Terra, ele volta a reencarnar aqui na Terra, para utilizar-se de todos os meios que ele dispõe aqui, por exemplo, das pessoas que ele conhece, das observações que ele já fez, dos conhecimentos que ele já tem sobre a Terra. Se ele for reencarnar em Marte, por exemplo, ou em qualquer outro planeta, ele vai ter que retomar todo o conhecimento que ele já tinha, e isso é uma perda de tempo muito grande. É por isso que normalmente o espírito reencarna no mesmo planeta do qual ele saiu. Então, não se alegrem. Quem vai ter que consertar essa bagunça toda somos nós mesmos. Não tem conversa. Pois não, Alexandre? Só um acréscimo. Quando você fala
até para que muitos compreendam também isso, mas o espírito pode estar num outro planeta. Sim, dependendo da evolução dele, ele pode estar num outro planeta. Agora, corriqueiramente, e é muito comum que isso aconteça, agora, corriqueiramente, muitas vezes eles estão ao nosso lado. E por estarem ao nosso lado, quando nós pensamos neles, é interessante, e não sei se com os amigos já aconteceu isso, os questionamentos que fazemos através do pensamento para eles sobre coisas cotidianas, corriqueiras do dia a dia, muitas vezes as respostas são imediatas, né, Luiz? Pelo menos já aconteceu comigo várias vezes isso. São respostas imediatas, de bate-pronto. Se questiona e a resposta vem naquele momento. Né? É isso mesmo. Eu só não tinha concluído meu raciocínio, porque eu dei uma devagada. Mas assim, se ele estiver no lugar em que ele estiver, a partir do momento que você pensar nele, ele vai receber o seu pensamento. Peraí, lá tem internet também, então eles recebem. Não, nada disso. O nosso pensamento, ele é transmitido através dos fluidos. Então, para que a minha voz possa chegar ao ouvido de vocês, eu preciso do ar. O ar é que é o propagador da voz. Não agora pela internet, quando nós estamos nessa situação, mas no mesmo ambiente, o que propaga a voz é o ar. Não é isso? E para propagar o pensamento, são os fluidos que fazem isso. Da mesma maneira que o ar propaga a voz, os fluidos propagam o pensamento. Como o universo está inundado, ou está mergulhado no mar de fluidos, o nosso pensamento chega em qualquer lugar. Assim como o pensamento do desencarnado ou de um encarnado em relação a nós. Quanto à ação dos espíritos, sejam eles mais elevados ou menos elevados, quando nós temos mérito e quando isto é permitido por Deus, elas são imediatas. Eu era um garoto de uns 25 anos na época, 24, 25 anos, eu estava com muita dor de estômago, mas uma dor profunda de estômago. Eu estava com as mãos assim, apertando o estômago para tentar diminuir a dor e com a cabeça abaixada. Meu espírito guia chegou para mim e falou assim: coloque o seu corpo ereto. Falou para mim, de pensamento para pensamento, mas como a gente é encarnado, a gente imagina que é pelo ouvido, né? Mas não é não. A nossa audição é localizada, então a gente tem a ideia, né, de que nós estamos ouvindo pelo ouvido, mas é de pensamento para pensamento. Fique com o corpo ereto. Eu vou te dar um passe, ou seja, transferir fluidos, retirar os maus fluidos e colocar os bons. Passou algum tempo, alguns segundos, ele falou: agora você atravessa a rua, vai no bar e pede uma água tônica. Eu não vou falar a marca aqui para não fazer propaganda, mas é a melhor que tem, sem gelo. Eu tomei aquele passe dado por esse espírito, por esse meu querido e amado espírito guia. Tomei água tônica, passou a dor de estômago. É assim que os espíritos agem. Eles estão no meio de nós. Eles estão conosco. Nós é que não nos ligamos devidamente a eles. Né? Precisamos sempre cultivar, cultuar, como se fosse uma cultura mesmo. A gente não cultua alface, cebola, tomate, etc., para poder se alimentar. Da mesma forma, nós precisamos cultuar os bons pensamentos. Bons pensamentos atraem bons espíritos e faz a nossa vida melhor. Né? E Kardec, só para concluir meu raciocínio, eu estou te atrapalhando muito. Não, absolutamente. Só para concluir meu raciocínio, e eles não pedem permissão, viu? Não. Quando eles querem, eles fazem na hora, ponto final. Se for o caso, é sem permissão mesmo, quando é necessário. Eles se aproximam de nós, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Nós acabamos de falar isso de outras formas. Não é? Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles. E não existe mesmo. A separação é só imaginária. Não é? Quando a gente fala de assombração, lugar mal assombrado, né? Ou qualquer coisa do gênero, quando se trata isso dentro dos limites do maravilhoso e do sobrenatural, as pessoas acabam distorcendo a realidade. Não existe nem o maravilhoso e nem o sobrenatural, uma vez que se descobriu as leis que regem esses fenômenos.
Não é? Se você não sabe, se você não conhece a lei, vale para qualquer coisa, inclusive para coisas materiais, aquilo parece maravilhoso e sobrenatural. Por exemplo, a minha filha tinha miopia, 10 graus no olho e 9 no outro. Para ler, ela precisava fazer isso, ela precisava colocar o papel diante dos olhos para poder ler alguma coisa, minha filha mais nova. E o médico, pelo qual eu tenho muita gratidão, já estive com ele várias vezes, falei isso pessoalmente para ele, ele numa cirurgia, ele zerou a miopia da minha filha. Zerou. Né? Eu achei aquilo um absurdo. E aí eu perguntei para ele, mas como isso funciona? Ele falou, olha, é um método, claro, um método científico que nós nos utilizamos para fazer com que o cérebro imagine que esteja vendo e vê. Os olhos continuam com o mesmo problema, só que ele engana o cérebro. Então, a gente não se dá conta da realidade da vida. Quem vê não são os olhos. Quem vê é o nosso cérebro. Existe uma coisa aqui no meinho, aqui, chamado quiasma óptico. São os nervos que recebem as impressões que nós captamos do mundo exterior e joga para o cérebro. O cérebro decodifica isto e nós imaginamos que estamos vendo as coisas. Né? É assim que as coisas funcionam. Então, da realidade nós conhecemos muito pouco. Precisamos nos aprimorar em conhecimento para entender a realidade espiritual. O que são os espíritos? Qual a natureza deles? Qual a origem deles? De onde eles vêm? Para onde eles vão? Quem são esses espíritos? Nós mesmos, só que encarnados. Ele segue. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunhos, o testemunho da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Olha, é uma nova existência mesmo. Eu perdi uma pessoa muito querida, muito amada, que embora não fosse minha parenta, era uma pessoa muito amada. Eu me criei junto da família dela, chamava o filho dela de primo, ela de tia, a mãe dela de vó, e assim virou parente. Bom, a gente sabe do parentesco consanguíneo e do parentesco espiritual. São duas coisas distintas, né? E eu com certeza era parente espiritual dessa gente, porque eu até hoje tenho muito carinho por todos eles, encarnados e desencarnados. E a tia Maria, ela desencarna, e a mamãe tinha evidência, e era muito amiga dessa chamava de irmã, né? E a tia Maria é trazida do quarto e entra no necrotério, tinha acabado de desencarnar, e era uma porta dessa igual de salão de filme de Bang Bang, né? Eu estava junto da mamãe, e daqui a pouco a mamãe diz assim, a tia Maria acabou de falar para mim, se mostrar para mim, dizendo assim, olha, comadre, acabou o meu problema, não sinto mais nada. Ela tinha acabado de desencarnar. Desculpe. Eu me emocionei um pouco. Então ela acaba de desencarnar, se mostra para a mamãe, e só acabou. Acabou os meus problemas. Então os espíritos estão aí, se relacionando conosco, diuturnamente, estão presentes nas nossas vidas, principalmente no momento em que nós mais precisamos. Vamos então à questão de número 936. Desculpe aí pela emoção, que eu me lembrei dela e eu acho que... Você quer que eu leia aqui na minha... Você quer que eu leia no meu livro essa próxima? Pode ler, eu acho que inclusive ela está presente, estou sentindo a presença dela. Talvez o meu livro não seja... a minha aqui é do Guilherme Pérez. A 936 diz o seguinte: pergunta dos espíritos, pergunta de Kardec aos espíritos superiores.
Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? A resposta de Kardec, a resposta do espírito é a seguinte: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo no adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com esses. É isso mesmo. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Mais do que perfeito. O problema é essa dor desarrazoada, sem razão de ser. Fruto da falta de confiança no Criador. Esse é o problema. Não é? Nós temos que ser resignados. O problema do homem é que ele é muito vaidoso e muito orgulhoso para se resignar a um ser que ele não conhece, ele não sente, ele não vê. É assim que o materialista considera Deus. Deus não existe. Para esse pessoal, Deus não existe. E a grande surpresa que ele vai ter ao desencarnar é que ele vai perceber que a morte também não existe. Como Deus para ele não existe, a morte também não existe. Vai tomá-lo de surpresa. E vai causar um grande impacto na vida dessa pessoa. Não é? A vida não é só isso que a gente conhece. O próprio sambista e o poeta diz que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Não é? E é isso mesmo, é perfeita essa colocação. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Obrigado pela sua ajuda, viu, meu amigo? Estava meio embaçada a coisa, né? Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação a esta resposta dos espíritos. Estando o espírito mais feliz do que na terra, porque ao desencarnar ele está muito mais feliz do que encarnado, isso vale para todo mundo, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz, ou seja, um grande egoísmo por parte daqueles que ficaram. Egoísmo. Olha, se um parente nosso, uma pessoa muito amada, está presa num presídio qualquer, não estou falando de encarnado mesmo, né? Nós temos lá um filho, um amigo, um esposo, uma esposa, seja lá quem for, um ser muito amado, no cárcere, está lá preso, sob grilhões, né? Nós vamos querer que ele deixe a cadeia ou que ele permaneça na cadeia? A comparação é perfeita em relação à vida e a nossa vida como espírito. É a mesma comparação. Desejar que uma pessoa permaneça encarnado é desejar que o nosso parente fique encarcerado. Porque nós estamos encarcerados num corpo espírito, num corpo material. O espírito está encarcerado. Eu citei isso há pouco tempo atrás, nos nossos estudos de hoje. Não é? Nós precisamos nos libertar do corpo para saber o que realmente é a vida. É isso que nós precisamos fazer. Ao se libertar do corpo, o encarnado percebe o que realmente é a verdadeira vida, que não é esta vida de encarnado. A vida de encarnado é uma vida onde nós temos cerceado todas as possibilidades que o espírito tem, que o encarnado não tem. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? A colocação de Kardec perfeita, né? Perfeita a colocação, exatamente isso. Nós estamos presos numa cadeia. Qual que é essa cadeia? Que ele compara a cadeia ao corpo físico. Então estamos dois presos, né? Na mesma cadeia, no mesmo corpo físico. Um perde o corpo físico e se liberta. Agora aquele que ficou, não, por que ficar comigo? Pô, por que foi embora? Tem que ficar aqui. É assim que nós agimos diante da vontade do Criador. Não nos resignamos a ela, não entendemos essa vontade. E como somos materialistas, pensamos que o ideal é que todos fiquem encarnados junto conosco, de preferência na barra da saia, né? Junto, bem presinho mesmo.
É minha propriedade, meu filho, minha filha, minha casa, meu carro, meu papagaio, é tudo meu e tem que ficar bem juntinho, bem preso comigo. Aí não é à toa que nós percebemos que as pessoas acabam caindo aí em situações gravíssimas, psicológicas, emocionais, depressivas e etc., por conta desse tipo de pensamento. Há muitas mulheres, por exemplo, isso eu vi uma situação de um psicólogo, que afirma que os bons espíritos acompanham esses nossos irmãos. Que afirmam que as mulheres, ao chegar em determinada idade, depois que os filhos casam, acabam entrando em depressão. Porque ela acha que perdeu tudo. Quando na realidade ela ganhou muito. Ganhou 2 noras, ou 2 genros, mais netos. Né? A vida dela enriqueceu. E ela se acha vítima daquela situação, porque não tem mais aquelas pessoas que eram de posse dela junto dela. Né? Isso acontece com muita gente, é muito comum no nosso mundo. Né? A forma egoísta de ver as coisas, né? Uma forma atrasada e tacanha de ver as coisas. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição? Ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre 2 seres que se amam na Terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que, ao vosso lado, se encontra em situação penosa. Sua saúde, o seu interesse, exige que vá para outro país onde estará melhor, sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, à continuidade da sua afeição e da sua solicitude pelas relações que nos permitem entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, muita gente perde todo o trabalho de uma vida por se queixar, por se lamentar. É preciso destacar isso. Haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Extraordinário o acréscimo de Kardec aqui a esta resposta dos Espíritos. Extraordinário, que ele coloca bem terra a terra, né? Chão, essa colocação, essa condição, essa situação de perda dos nossos entes queridos, né? É bem valiosíssimo, precioso. Precioso que as pessoas tenham esse esclarecimento, é muito precioso isso. Bom, se ninguém quiser acrescentar alguma coisa, algum acréscimo de esclarecimento, ou se tiverem alguma pergunta a fazer, ou alguma coisa não ficou esclarecida, se não houver nenhuma dúvida, nós vamos passar aqui ao item 2. O item, de número 3.
O subtítulo de número 3 intitula-se Decepções, Ingratidão, Quebra de Afeições. Nós estamos às 20 horas e 27 minutos. Faltam 5 minutos para nós encerrarmos os nossos estudos. Dá para ler ainda essa pergunta de questão de número 937. Depois a gente retorna, quarta-feira que vem, a gente retorna a 937, tá bem? Pergunta Kardec aos espíritos superiores o seguinte: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Respondem os espíritos superiores: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Pensai em todos os que fazem mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Quem vem ao nosso pensamento quando nós citamos uma frase como essa? Jesus de Nazaré. Não devia nada para ninguém, só fez o bem e recebeu uma ingratidão muito grande daqueles a quem ele auxiliou, quem ele ajudou. Ele só ajudou, só fez o bem e só falou a verdade, não é? E no entanto o trataram com o grau máximo de ingratidão possível, né? Eu acho que se tivesse um maior, eles tratariam com um maior ainda. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Verdadeiro isso, perfeito isso, porque a lei de causa e consequência é exatamente isso. Ela vai trazer para o ingrato a resposta da sua própria ingratidão, né? E só os corações muito egoístas não são gratos, ou não conseguem alimentar esse sentimento, que é tão fácil, né, despertar o sentimento de gratidão de uma pessoa. A pessoa tem que reconhecer aquilo que ela recebeu de benefício, de ajuda, de auxílio, de amparo, de proteção, por exemplo, do pai e da mãe, né, por exemplo, que são os nossos dois verdadeiros amigos, verdadeiros mesmos, né, amigos, queridos e amados. Né? Como é que tem filhos ingratos? Como é que é possível, né, um filho ser ingrato ao seu pai e à sua mãe? Ou a um amigo mesmo, aquele que lhe ajudou nos momentos mais difíceis, não financeiramente somente, mas às vezes um apoio emocional, um apoio psicológico, um apoio das boas palavras, né, uma ajuda, né, no sentido mais amplo do significado dessa palavra. Né. Questão de número 938, para nós encerrarmos os nossos estudos dessa noite. As decepções, pergunta Kardec, causadas pela ingratidão, não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? A resposta seria um erro pensar assim. Porque o homem de coração, de bom sentimento, né, quando ele fala de coração, ele está querendo dizer isso, porque na época de Kardec se imaginava que os sentimentos estavam no coração. Né? Esse era o pensamento. Nós sabemos que tudo está no espírito hoje, nada está no corpo físico, né? Mas na época se pensava dessa forma, até hoje muita gente pensa assim. Como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. E é assim que funciona mesmo, especialmente quando o ingrato desencarna, ele se defronta exatamente com esse problema. Por que eu fui dessa forma? Por que eu agi dessa maneira? Se eu sou infeliz hoje como desencarnado, eu poderia ser feliz apenas fazendo uma coisa simples
né, que era do reconhecimento do bem recebido de outra pessoa, seja quem ela for. Nós temos que ser reconhecidos. O reconhecimento faz muito parte do bom sentimento das pessoas que entendem a vida assim. Nós não somos nada sozinhos. Não somos absolutamente nada. O que seria do nosso estudo se não tivesse ninguém dando atenção para esse estudo? Não é? O que seria? Absolutamente nada. Palavras repetidas ao vento. Não é? Então, é muito prazeroso ter pessoas no Kawaii, pessoas no Facebook, pessoas no YouTube, pessoas aqui no Google Meet, ouvindo, estudando junto com a gente. Isso é tão gratificante. Não é? Por exemplo, é um motivo de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão à situação que Deus nos colocou, gratidão a esse conhecimento que foi trazido pelos Espíritos Superiores a todos nós gratuitamente. Gratuitamente, eles não cobraram absolutamente nada, nem Kardec. E nem aqueles que fazem esse trabalho cobram absolutamente nada. Todos aqueles que entendem a grandiosidade, a importância da doutrina dos Espíritos, não cobram absolutamente nada para fazer o seu trabalho. Os que entendem, porque tem muita gente vaidosa, né, no meio espírita que cobra sim. E eu não vou citar o nome de quem aqui, por óbvio, né, claro, não há razão para citar o nome, mas eu sei de gente que cobra sim. E não cobra financeiramente, mas cobra de outras maneiras. Adoram um palco, adoram a exposição, são vaidosos, são prepotentes, orgulhosos, etc. Mas é preciso entender a doutrina espírita da mesma maneira que os espíritos superiores a expuseram, como uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito objetiva para nos esclarecer a respeito dos bens espirituais. E assim nós encerramos os nossos estudos dessa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem acrescentar alguma coisa, ou se ficou alguma coisa aí por esclarecer, nós temos a oportunidade. Vamos marcar aqui a 937 para a gente retomar na próxima quarta-feira, tá bom? Pode ser assim? Pode ser assim. Ok. Só quero fazer um comentário, só uma frase aqui que corrobora com a última resposta aí da 938. As pessoas têm muito medo do julgamento, né, que a igreja, que a religião sempre trouxe, né, quando as pessoas vão desencarnar, o julgamento, que você será julgado, o julgamento. Eu tenho a plena certeza que o julgamento é a nossa consciência, né? O julgamento é a nossa consciência. Somente isso que eu queria. Esse é o grilhão. Esse é o grande grilhão. Sabe o que é um grilhão? É aquele espeto que o sujeito espeta a bunda do boi para ele continuar andando. Esse é o aguilhão de todos nós. Ele realmente julga. E julga com precisão. Não deixa nada para trás, não sobra nada. Não é? Não precisa ninguém nos julgar, não. Tem muita gente que fala assim, o que as pessoas vão pensar de mim? Grande coisa que as pessoas vão pensar de você. Se você espera o entendimento das pessoas para ser feliz, você vai ser infeliz o resto da sua existência. Porque as pessoas julgam segundo o que elas pensam. Por isso que Jesus, na sua imensa sabedoria, disse, não julgueis. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. As pessoas julgam, mamãe falava assim, a língua não tem osso e não paga imposto. E é verdadeiro. Cada um julga segundo aquilo que pensa, e não segundo como realmente deveria julgar, com conhecimento de causa. Quem é capaz de julgar, por exemplo, um trabalho? Eu, por exemplo, sou incapaz de julgar o trabalho de um advogado, de um médico, de um especialista, de um cientista. Eu não tenho conhecimento para isso. Mas as pessoas julgam. Né? As pessoas julgam o trabalho de todo mundo, que todo mundo fala, que todo mundo pensa, etc. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Então eu convido a todos que procurem por algum tempo, por este momento, esquecer os encontros e desencontros desse dia, para nós elevarmos o nosso pensamento, mentalizarmos a figura excelsa e amiga de Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida,
fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e, sobretudo, justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade e aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. E também, Senhor, dá-nos a força para o nosso espírito, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.